Bem-vindo ao Mundo na Zona, esse programa aqui no canal do Zona Curva, em que a gente fala sobre política internacional e os acontecimentos mais relevantes dos últimos dias. O meu nome é Giovana Branco, eu sou mestre em Relações Internacionais e doutoranda em Ciência Política, e hoje eu tô aqui para falar sobre 3 assuntos que foram muito relevantes nos jornais ao redor do mundo nessa última semana. Começando falando sobre as eleições presidenciais nos Estados Unidos que vão acontecer no final desse ano de 2024. Esse ano, inclusive, nós teremos algumas eleições presidenciais muito importantes ao redor do mundo. A dos Estados Unidos, claramente, que talvez seja uma das mais importantes para a gente ter algumas definições na política global, como que tá o termômetro da política internacional. Mas nós também teremos eleições na Rússia e na Índia, mostrando que grandes países, portanto, podem ou não ter mudanças de rumo político a partir desse ano de 2024. E nos Estados Unidos, nós temos visto a ascensão, que eu não diria necessariamente improvável, mas no mínimo curiosa, do ex-presidente Donald Trump, que vem concorrendo nas primárias eleitorais do Partido Republicano, justamente para ser o candidato para as eleições que acontecem daqui a alguns meses nos Estados Unidos. O Trump, que veio passando já por alguns julgamentos civis, 2 julgamentos civis, e tem mais 4 julgamentos criminais que podem ir realmente a julgamento ainda nesse ano, e que vem utilizando também dos tribunais e desse palco todo justamente como uma plataforma para suas ações políticas. O Trump, portanto, que pode ser inelegível ainda esse ano, eu não diria que isso é uma possibilidade muito certeira, mas ainda assim é algo a se considerar, vem tomando a frente nas primárias do Partido Republicano e se torna atualmente o principal candidato para concorrer representando os republicanos nas eleições de 2024. Do outro lado, Joe Biden parece ser a melhor indicação, ainda que exista um consenso quase que generalizado de que ele também não tem mais força política suficiente para ir contra o Trump. O fenômeno que o Donald Trump vem causando nos Estados Unidos nos mostra o quanto que a política ali sofreu alguns reveses nesses últimos anos. Se nas últimas eleições o Biden ganha justamente com aquele discurso de que era necessário tirar o Trump do poder, porque ele tinha posições muito radicais, muito fora, né, do padrão da política internacional, porque ele inclusive incitou a violência doméstica dentro do seu próprio país. Agora o Biden perde um pouco dessa força na medida em que, após 4 anos de governo, muito se foi falado sobre a falta de um posicionamento forte do presidente Joe Biden, né? A falta de um carisma também com o público e principalmente a falta daquele líder forte que de alguma forma ou de outra o Trump representava, né? Mesmo com toda a sua raiva, mesmo com todo o seu extremismo, ele ainda assim era visto, como muitos nos Estados Unidos, como uma liderança forte para um país que estava ali perdendo o seu posicionamento no sistema internacional. Essa visão toda se mantém atualmente e isso vem motivando também esse retorno do Donald Trump nas primárias agora e muito possivelmente concorrendo à eleição no final do ano. Nos 2 julgamentos que já aconteceram em relação ao Donald Trump, ele mostrou claramente o seu desdém pelo sistema judiciário norte-americano, que de uma forma ou de outra buscou colocá-lo nos eixos e mostrar que ninguém ali está acima da lei. Em um desses julgamentos, em que ele foi condenado, inclusive, a pagar 83 milhões de dólares para uma vítima de agressão sexual, o Trump mostrou-se claramente revoltado com a decisão dos juízes e saiu do tribunal completamente raivoso, o que também aumenta muito a sua plataforma política, já que grande parte dos seus eleitores veem esse temperamento quase que irracional do Donald Trump como algo positivo, como algo que talvez seja melhor um líder que tenha esse tipo de emoção fulminante do que o Biden, que por muitas vezes se coloca quase como um líder um pouco aquém de toda a emoção política que vem acontecendo.
Isso com certeza influencia os próximos 4 julgamentos do Donald Trump, na medida em que o ambiente político vai se tornando cada vez mais carregado, e isso afeta completamente a forma em que esses julgamentos são realizados, já que os juízes em si também têm noção de que as suas decisões dentro do tribunal terão ações e vão reverberar dentro da política nacional ao mesmo tempo. Ainda falando sobre Estados Unidos, as relações entre o governo norte-americano e o Irã vêm passando por um período de crescente tensão no Oriente Médio. Isso porque nos últimos dias, 3 soldados americanos foram mortos após um ataque com drones realizado por milícias iranianas. O Irã já vem fazendo alguns ataques de baixa intensidade contra alvos norte-americanos já há bastante tempo, principalmente desde o dia 7 de outubro, quando foi realizado o ataque do Hamas a Israel e todo o Oriente Médio passou a ter um sistema muito maior de tensões e violência acontecendo entre vários lados. Mas desde então, os Estados Unidos vêm tentando manter as relações minimamente pacíficas ou pelo menos tranquilizadas com o Irã, buscando justamente não aumentar o nível de tensão para algo que possa escalar numa guerra mais generalizada entre esses lados. Lembrando que Estados Unidos e Irã não mantêm mais relações formais já há bastante tempo, principalmente desde a Revolução Iraniana, quando o Irã se torna um país radicalmente islâmico e passa a ter posições muito anti-ocidentais e, obviamente, anti-norte-americanas. Esse ataque, portanto, que agora tem vítimas fatais do exército norte-americano, acaba pedindo cada vez mais uma posição mais assertiva do presidente Joe Biden, que por enquanto não mostrou ainda alguma fonte, alguma possibilidade de um ataque mais generalizado contra as forças iranianas na região. Esse ataque, que deixa 3 mortos e vários feridos na Jordânia, faz com que muitos questionem até que ponto Biden estaria disposto a retaliar, já que existe claramente uma chance de escalada de violência entre os dois países, caso a resposta escolhida pelos Estados Unidos seja uma resposta violenta, uma resposta militar. Já foram mais de 150 ataques de pequeno porte que o Irã realizou contra alvos norte-americanos, atingindo principalmente armamentos, prédios e infraestruturas. A grande maioria desses ataques foi ignorada pelo então presidente Joe Biden, justamente na medida de tentar controlar as tensões ali no Oriente Médio para que aquele conflito que já ocorre na região da Palestina não tivesse ainda mais focos de tensão ao longo de toda a região. Mas agora parece que os assessores do presidente e também os militares concordam que, diante de um ataque que teve mortes do lado norte-americano, uma resposta mais dura seria possível e necessária por parte dos Estados Unidos, havendo novamente a possibilidade de uma escalada maior de conflito e de violência entre esses lados ali na região do Oriente Médio. Internamente, a posição de Joe Biden também se torna ainda mais difícil, na medida em que republicanos não esperaram para criticar o presidente dos Estados Unidos por essa ausência de uma resposta até o momento. Segundo os republicanos, é o momento de uma resposta mais dura ao Irã, justamente para afirmar a posição dos Estados Unidos enquanto uma liderança militar em todo o mundo, não permitindo qualquer tipo de brecha e não permitindo que outros países, mesmo que sejam armados e sejam organizados militarmente, tenham a chance de atacar as posições dos Estados Unidos. E a gente sabe que o Oriente Médio é uma região extremamente estratégica para os Estados Unidos e é uma região que vem passando por uma intervenção norte-americana há muitos anos, sobretudo após o início da Guerra ao Terror. Então, um ataque desse fere não apenas os soldados que estão ali naquela região, ou mesmo a infraestrutura norte-americana, que perde dinheiro quando infraestruturas militares são atingidas, mas fere principalmente a identidade dos Estados Unidos enquanto potência militar global, podendo, portanto, ser atingida, ser atacada por outros países menores. Isso foi a crítica generalizada do Partido Republicano, vários membros do partido fizeram críticas abertas,
E obviamente que o Trump também deveria ter feito a sua crítica, e ele rapidamente publicou nas suas redes sociais que se ele estivesse no governo, nada disso teria acontecido jamais. Mas ao longo do governo Trump existiram sim alguns ataques iranianos contra as forças dos Estados Unidos. Em determinado momento, os Estados Unidos, sobre o governo Trump, decidiram retaliar, mas isso ficou meio por baixo dos panos, já que ambos os lados entenderam que a escalada de uma guerra entre eles não seria benéfica para ninguém, então foi abafado no momento do governo Trump. Mas essa foi a crítica pública que ele fez ao presidente Joe Biden. E ainda falando sobre o Oriente Médio, nesses últimos dias nós vemos uma grande tensão na região de Gaza, já que a agência da ONU para a região da faixa de Gaza recebeu duras críticas ao ter alguns dos seus membros relacionados aos ataques do Hamas no dia 7 de outubro. Estados Unidos, Alemanha, Grã-Bretanha, Austrália, Canadá, Islândia e Finlândia disseram que vão retirar o seu financiamento da agência da ONU localizada em Gaza justamente por conta desses escândalos. Essa agência que é responsável até então por prover alimentos, água e serviços essenciais para aquela população que está na região que já foi considerada a maior prisão aberta do mundo. Então nós temos aqui um agravante ainda maior para a situação dos palestinos que vivem na faixa de Gaza, na medida em que essa agência da ONU, que era de fato a única agência que continuava ali abertamente fazendo alguns dos serviços essenciais para aquela população, agora perde grande parte dos seus financiadores e perde, portanto, a sua capacidade de manter o mesmo serviço que fazia até então em relação aos palestinos ali naquela região. O Serviço de Inteligência de Israel acusou dezenas de membros da agência de terem participado dos ataques do Hamas no dia 7 de outubro contra o Estado de Israel. O diretor da agência, Felipe Lazzarini, disse que a suspensão de financiamento seria uma forma de punição coletiva à população de Gaza, por conta de algumas pessoas, uma agência, né, que tem mais de 13 mil empregados, pessoas ali justamente trabalhando na região da faixa de Gaza, foram duramente afetados pelos principais financiadores, e que a agência já suspendeu o contrato de todos os acusados e também pediu por uma investigação mais transparente e independente para apurar justamente os fatos levantados por Israel e apoiados sobretudo pelos Estados Unidos. Alguns outros doadores, como por exemplo a Irlanda e a Noruega, declararam que os serviços realizados pela agência na região da faixa de Gaza são tão essenciais que esse tipo de escândalo não deveria afetar a confiança de alguns países em relação à ONU. E que a agência conta com mais de 13 mil funcionários, e não é por conta de algumas dezenas deles que podem ter sim feito parte dos ataques que a agência deveria ser tão duramente afetada pela falta de financiamento, justamente no atual contexto em que a situação na faixa de Gaza, a situação humanitária principalmente, se agrava a cada dia. Atualmente são aproximadamente 600 mil palestinos que vivem em situação de fome na faixa de Gaza. E isso, obviamente, passa a se agravar cada vez mais na medida em que um dos principais órgãos de ajuda humanitária da região passa a ter cada vez mais dificuldade de manter a sua atuação da forma que já havia há muitos anos. As alegações da inteligência israelense foram divulgadas um dia depois que a Corte Internacional de Justiça adotou o termo genocídio para tratar das ações israelenses na faixa de Gaza, e pediu que Israel não apenas impedisse que qualquer genocídio acontecesse, mas também permitisse maior ajuda humanitária na região, justamente para os palestinos que vivem ali numa situação a cada dia mais precária. Nós temos falado sobre isso há bastante tempo, desde o dia 7 de outubro, o quanto que a situação e a vida dos palestinos na faixa de Gaza vem se tornando cada vez mais difícil. Já era muito difícil. De novo, o relatório da Human Rights Watch já havia declarado
que a região da faixa de Gaza era a maior prisão aberta do mundo, justamente por conta das dificuldades de ir e vir dos palestinos que viviam naquela região e também da falta de serviços básicos, essenciais, que estão inclusive garantidos na Carta da ONU, né? Faz parte dos direitos humanos fundamentais que as pessoas tenham acesso a alimentos, a água, a moradia, e isso já não acontecia há muito tempo nessa região da faixa de Gaza. E agora, com esse conflito que se agrava cada dia mais desde o dia 7 de outubro, essa situação fica ainda mais precária. Alguns oficiais da ONU já declararam que não sabem como que vão conseguir financiar os mais de 150 abrigos que a agência tinha justamente ali na região da faixa de Gaza, que atualmente abrigam mais de 1,2 milhão de palestinos deslocados. Lembrando que desde o início do conflito, o Estado israelense veio pedindo para as pessoas se movimentarem na faixa de Gaza. Veio declarando que alguns ataques seriam feitos primeiro na região do norte e que, portanto, a evacuação dali seria necessária. Depois pediram que as pessoas saíssem da região do sul, porque alguns ataques ali seriam realizados. E as pessoas ali dentro de um território absolutamente pequeno, apertado e superpopuloso passaram a se deslocar, passaram a perder as suas casas, a perder tudo que elas tinham e ainda ficarem agora sem esses abrigos da agência da ONU na região. Então, nós temos visto que agências da ONU têm alguns escândalos recorrentes, mais próximos aqui de nós, do Brasil, nós acompanhamos muito de perto os escândalos relacionados à missão de paz da ONU no Haiti, por exemplo. A MINUSTAH foi extremamente criticada, principalmente por conta de escândalos de abusos sexuais. E agora nós temos esse outro escândalo acontecendo na faixa de Gaza com essa agência da ONU. De qualquer forma, embora seja óbvio que esses acusados devam ser investigados e devem ser punidos pelos seus atos, ainda assim, essa retirada maciça de investimento com certeza vai significar uma piora significativa das pessoas e da condição de vida que os palestinos têm ali naquela região, o que pode se tornar uma crise humanitária ainda maior e ainda mais profunda e de mais difícil recuperação do que ela já é atualmente. Esse então foi o vídeo de hoje. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre os temas que eu apresentei aqui, por favor, deixe seu comentário, assim como se você tiver sugestão de algum tema para a próxima semana, também comenta por aqui. Muito obrigada e até o vídeo da semana que vem.